essa possibilidade. O Inter, eu tive a impressão de posicionar o seu time um pouco mais à frente. E você vê em termos de finalizações, isso comprova também que o Inter arriscou mais, né? Foi mais presente no ataque. Bom, enquanto o pessoal mostra que tem habilidade com a bola, vamos com as atrações dos canais ESPN. Ainda hoje, ó, 3h30, ao vivo na ESPN e na ESPN HD. Bayern de Munique e Barcelona, a final da Odd Cup. Depois bate-bola especial Londres 2012, ESPN Brasil às 4 da tarde ao vivo. Imperdível esse programa, hein? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco todo o segundo tempo de Internacional e Milan. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Powerade, selecionado pela Copa América para hidratar os jogadores. Revolução antitranspirante para uma performance ultra seca. Novo Garnier Bio-Mineral 48 horas. O primeiro antitranspirante enriquecido com mineralite. Pedra vulcânica com 5 vezes mais poder de absorção. Eficácia comprovada. 48 horas anti-umidade. 48 horas anti-odor, mesmo nas situações mais extremas. Eficácia 48 horas que deixa a pele respirar. Novo Garnier Bio-Mineral. Cuide-se. Garnier. Se você procura por um emprego, um estágio, uma vaga para recém-formado ou uma vaga operacional, na Cato Online existem atualmente mais de 230 mil vagas anunciadas, esperando por você em mais de 1.400 cidades. São mais de 6 mil novos anúncios todos os dias. A melhor forma de conseguir um aumento de salário é ter uma nova proposta de emprego. Anuncie agora seu currículo por 7 dias gratuitos. Empresa, anuncie sua vaga gratuitamente na Cato Online. Acesse www.cato.com.br. Teste e comprove. O Banco Sofisa Direto é o primeiro banco online pensado para fazer o seu dinheiro render mais. Um banco que está revolucionando seu jeito de investir. Quer ver? O CDB Sofisa Direto rende no mínimo 100% do CDI. Isso para qualquer valor investido, de R$1 a R$1 milhão, sem taxas ou tarifas. Acesse sofisadireto.com.br. Acessou? Investiu? Pronto. Seu dinheiro já está rendendo mais. Out on tour, everything matters. Just one more fairway. Just one more up and down. Just one more green and regulation. Just 1 foot closer to the hole. Can make all the difference. All the difference. To be my best, I need to be prepared. I can't leave anything on the table. That's why so many players around the world, trust Titleist. The best keep getting better. The new Titleist Pro V1 and Pro V1X. Comece a viver as emoções da Copa de 2014. Sábado, direto da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, acontece o sorteio para as eliminatórias. Presença de muitos técnicos e jogadores ilustres. A cobertura dos canais ESPN começa às 2h20 da tarde com um bate-bola especial. Sorteio das eliminatórias para a Copa 2014. Sábado, ao vivo, na ESPN Brasil. Estamos de volta para você, fã de esportes em todo o Brasil. Com imagens da Allianz Arena, você vê aí o D'Alessandro, time do Internacional. Vai lá dar um abraço no Iepes, né, que é colombiano. Podem conversar na mesma língua, né, Leonardo? Ex-River, né? Os dois ex-River. Jogaram juntos no River também. Ou seja, tá tudo em casa. Primeiro tempo, 1-1. Os primeiros 25 minutos muito bons, não é, Léo? Sim, sim. Eu gostei da postura do Internacional no jogo. Acho que
não sentiu o gol, tocou bem a bola, buscou o jogo, buscou mandar no jogo, né? Contra um time que tentou cadenciar um pouco mais, tentou diminuir o ritmo, tentou ficar mais com a bola até no campo de defesa em alguns momentos. Você vê o Ibrahimovic. E a tendência agora é a gente ver bastante modificação nessa segunda etapa, né? Os dois times jogando em dias consecutivos. O Inter que tem pela frente uma sequência de Campeonato Brasileiro, enfim. Vamos ver o que os técnicos têm pela frente. Lembrando que a gente só teve empate até agora nessa Copa Audi, né? É verdade, bem lembrado. Ninguém conseguiu vencer no tempo normal. Os dois times têm 45 minutos para tentar fazer isso. Muito bem. Agora tem um detalhe também, né, Léo? Tudo bem, jogos em 2 dias seguidos, mas em relação às equipes que foram colocadas em campo ontem, né, as alterações foram feitas. Então, talvez eles não mudem tanto assim. Né? Se tivesse repetido o mesmo time de ontem, mas não aconteceu nem de um lado nem do outro. Dos times titulares, só 3 mantidos isso dos dois lados, né? Tanto do Inter quanto do Milan. Só o Abbiati, o Ibrahimovic e 3 jogadores do Milan só que começaram o jogo de ontem e o jogo de hoje. E o Gattuso também. No lado do Inter, só o Bolívar, o Elton e o Damião. Então são poucos titulares repetidos. Talvez esses saiam e os outros. O Damião tá ali, o Damião tá em campo. O Damião tá se valorizando, né? Tá certíssimo. Tá se valorizando, porque já meteu gol no Barça, meteu gol no Milan. E já é o primeiro ali, esperando para dar a saída para o segundo tempo. Alô, Guilherme Becker, Diego Garcia, o Carlos Borges em Porto Alegre, Marco Cauê. Não sei se é Cauê ou Cauê em Curitiba. Wilson e Bruno Filho. Vinícius Castoldi na Barra Funda, em Barra Funda, Rio Grande do Sul. Também conosco, Matheus Ludwig. João Vitor, em São João do Sul, Santa Catarina. O Adriano Natan em Canoas. Nelson Machado em Santa Maria. Clóvis Stachelski. Espetacular a participação do Fã de Esportes em todo o Brasil. Na medida do possível, a gente vai registrando aqui. Ronaldo e a Nalu Flores em Canoas também com a gente. Vamos para o início do segundo tempo. A saída é do Internacional. Leandro Damião perto da bola. O Lucas ao lado dele. Começa o segundo tempo com a saída do Internacional. Um para o Internacional, um para o Milan. Ibrahimovic marcou logo aos 3 minutos. Um belo gol e depois o Leandro Damião empatou aos 23. Uma boa jogada do Gilberto. E lá vem o Inter. Primeira tentativa para na marcação do Ambrosini. Toca e recebe de volta. Tabela com o Thiago Silva. Esse é o Seedorf. Robinho. Recebe pelo lado esquerdo do campo. Tem aberto o Antonini. Robinho prende. Faz o recuo para Seedorf. Yepes. Ambrosini. Aí o passe para o Pato. Recebeu na entrada na área. Alton fez o corte, hein? E agora o Inter desce para tentar o contra-ataque. Aí entrou o Andrezinho, viu, Bertozzi? Saiu o Zé Mário. Agora eu tô vendo. Eu olhei e falei, esse não tava no primeiro tempo, né? Então saiu o Zé Mário. Entra Andrezinho. Uma mexida interessante do Osmar Loz, hein? Eu gostei muito do Andrezinho no jogo de ontem. Para mim foi um dos jogadores que melhor se movimentaram no time internacional. Vai cair ali pelo lado esquerdo do campo. Uma mexida interessante. O Andrezinho é um jogador que acrescenta muito no elenco internacional. Vem no desarme Gladson. Faz o passe. Forte demais. Yepes na antecipação. Ambrosini deixou para o Seedorf. Robinho. Fez a finta. Lá vem o Robinho. Ibrahimovic não esperava o passe. E aí ficou fácil para o goleiro Renan. E entrou o Roma também no gol. Roma que é o terceiro goleiro, né? O segundo goleiro, reserva do Abbiati, reserva direto é o Amélia. Troca, portanto, de goleiro. O Roma vai ter essa oportunidade. Portanto, 2 alterações, né? O Roma entrando no gol do time do Milan. E o Andrezinho entrando no Internacional. Roma já veterano, jogou muito tempo no Mônaco. Tá aí fazendo grupo no Milan. 2 minutos e 20 segundos do segundo tempo. Escanteio para o Internacional, aqui pelo lado esquerdo.
Vem lentamente para fazer a cobrança. O João Paulo, a torcida vem junto, batendo palmas. João Paulo cobrou, a bola viajou no alto, tira a zaga do Milan. Tem sobra com Elton. Abriu na esquerda, Lucas. Recebeu, cruzou. O árbitro está pegando uma condição irregular do time gaúcho. Confesso que pelo ângulo da cara ele deu impedimento. Não estava adiantado ali o Dalton. O impedimento acabou sendo bem marcado pela arbitragem. Vai jogando o Yepes. E aí tem ônibus chegando, imagino eu que seja o Bayern de Munique. Ou o Barça, né? Os dois. No jogo de fundo tem a decisão da Audi Cup entre Bayern de Munique e Barcelona. Andrezinho fez o passe. No meio do caminho teve o corte e o Antonini não quis saber de brincadeira. Não é para mostrar o ônibus é patrocinador ainda, né? Ah, imagina, que isso. Longe disso, Bertões. Imagina. Você vê agora no detalhe o Andrezinho. Início de segundo tempo. Alô Marcos lá no Rio de Janeiro. O Pepe e o Maciel em Martinhos, no Paraná, também com a gente. Sandriano Abreu de Freitas em Passo de Torres, Santa Catarina. Todo mundo participando através do espn.com.br. E o time do Milan, Robinho recebeu, tentou a devolução para o Pato. No meio do caminho, o corte foi feito. Quando o Inter tentou armar o contra-ataque, o árbitro pegou essa falta aí sobre o Leandro Damião. 4 minutos e meio do segundo tempo. Você vê no detalhe o Thiago Silva. E olha, daqui a pouco, a partir das 4 da tarde, bate-bola especialíssimo. Londres 2012. Com retransmissão simultânea na Rádio Estadão e ESPN. De hoje a um ano, o início da Olimpíada de Londres 2012. E por isso, esse bate-bola especial já, né, fazendo um verdadeiro pontapé inicial dos canais ESPN e também da Rádio Estadão e ESPN, visando a grande cobertura da Olimpíada 2012. Maicon Balduino está com a gente, o Antônio, encantado lá no Rio Grande do Sul. Aí você vê a chegada do Bayern de Munique, né? Lembrando que o Robin, né, que se machucou no jogo de ontem, uma novidade, está fora do jogo de hoje, inclusive vetado já para o fim de semana quando começa a Copa da Alemanha. Em o Internacional, João Paulo, um dos primeiros a descer do ônibus foi o Schweinsteiger, né? Aliás, o Milan gostaria muito de ter no time, mas o Bayern nem cogita a possibilidade de vender. Nem abriu negociação. Gladson, traz o Inter por ataque. Fez o passe, agora não dá para ver onde está a bola por causa dessa chegada aí do Bayern de Munique. Fabrício, obrigado, hein? Muito amável. Eu pedi, eles tiraram. Aí o João Paulo. Esse é o Elton. Toca na esquerda para Fabrício. Um pouco mais atrás, Wilson Matias. O Inter vai cadenciando o jogo, né? E tira a possibilidade do Milan ficar com a bola. Andrezinho recebeu. Rolou na entrada da área. Perdeu um pouco o espaço o Leandro Damião. Vem o lançamento aqui para o lado direito. Gladson dividiu. O último toque foi do jogador brasileiro. Lateral já cobrado pelo Antonini. Olha o Sidorf. Tentou fazer graça. Deu de presente. A operação foi do João Paulo. Olha o João Paulo aí de novo. Esse é o Wilson Matias. Fabrício. Marcado pelo Gattuso. Cuidado com a canela aí, hein, Fabrício. Bom lance, foi pro fundo. Aí se empolgou o Fabrício, né? Tinha que ter cruzado no primeiro drible, né? Acabou ficando sem opção. Perdeu o domínio, mas a história do primeiro tempo se repete, né? Quem busca mais o jogo é o Inter e o Milan desperdiça muito mais essa saída de bola do que desperdiçava no primeiro tempo. Então o Milan não consegue ficar com a bola no pé. Aí o Elton com o João Paulo e eles tentaram o passe para o Andrezinho, vem bem no desarme Ambrosini. Ibrahimovic, chance de contra-ataque agora para o time do Milan. Gattuso abre na direita, Pato domina, vem para a área Ibrahimovic. Pato cruzou, sobrou para Ibrahimovic, rolou para Robinho, pro Pato, pintou o gol
na trave! E a bola tocou no Renan e saiu. Que sorte deu o goleiro do Inter agora. Nem o Pato sabe como ele errou essa, hein? Incrível oportunidade perdida pelo Milan. Primeira chance clara de gol do Milan desde que abriu o placar, eu diria. Agora, incrível, você vai ver que o Renan fica batido no lance, ó. O Robinho rola, o Pato chuta. O Renan passa na bola e fica caído. A bola bate nele, poderia bater nele e entrar no gol, né? Bateu e foi pra fora. Com a sorte em dia, pelo menos, o goleiro. Beleza. Aí o Seedorf cobrou aberto, tem sobra, Pato ajeitou, bateu e ela passa à esquerda. Agora o Renan foi e não achou nada. E o público alemão aplaude também a chegada do Milan. Marcos Ferreira em São Borja, Rio Grande do Sul. Thiago Maciel em São João do Sul. O João Pedro também está com a gente. Rapaziada lá de Nova Brécia, no Rio Grande do Sul. Cláudio Caetano. O Popó, lá em Porto Alegre, também com a gente. E agora a gente vê aí, imagino eu, o ônibus do Barcelona, né? Barcelona também chegando. Um abraço também para o Maurício Vaninho e para o Kiko de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E para todo mundo que está hoje no Twitter manifestando aí por melhoras na estrutura do futebol brasileiro, na estrutura da Copa do Mundo de 2014, conseguindo colocar aí nos primeiros 3 trending topics mensagens de manifestação por mudanças. Muito bem, parabéns para a rapaziada, continuem assim. Aí o Andrezinho toca curtinho para João Paulo. Inter com dificuldades agora para sair aqui de trás. Falta do Antonini sobre o Lucas. O Lucas Rocha. E a torcida aumenta o volume na Allianz Arena. A torcida agora praticamente já lotando a Allianz Arena para ver o jogo de logo mais. E a gente viu o ônibus do Barcelona também chegando para o jogo que você vai acompanhar logo mais às 3h30 na ESPN e na ESPN HD, com o Paulo Andrade e o Júlio Gomes. Barcelona e Bayern de Munique, a grande final da Audi Cup 2011. Está no chão o Ibra, já se levanta. E a chegada do Barcelona. É sempre um momento de festa, a chegada do Barcelona. Sem sombra de dúvida. Você vê aí o Ibrahimovic reclamando de falta, né, na jogada ali com o Fabrício. Achei mais no primeiro lance até do que no segundo, que o Fabrício tentou deslocar o jogador sueco. Alô Marina em Montenegro, Rio Grande do Sul, com a galera colorada lá ligadíssima. Falta para o Milan, bateu. O desvio por último foi no jogador do Inter, né? Eu achei que tinha sido do Robinho, rapaz. E ele deu o escanteio para o Milan. Portanto, o Milan continua com a posse de bola, vem para a cobrança de escanteio, a preocupação do Osmar Loss, o técnico interino do Inter. Seedorf bateu o escanteio, passou por todo mundo, não passa pelo Renan. E o Ibra já estava ali, né? Esperando um rebote, uma falha do goleiro brasileiro. Aí o Gattuso. Passe para Seedorf. Colocou na área, Ibra ajeitou. De novo o Thiago Silva, hein? Parece que hoje ele não tá legal para finalizar, né? A primeira ele mandou quase fora do estádio, aí ele quase furou, Léo. Perdeu uma boa oportunidade, o Thiago Silva estava sozinho. Acabou não pegando a bola em cheio, mas o Milan, você vê, brincando, botou suas manguinhas de fora. Já há 2 oportunidades claras, mais essa que o Thiago Silva poderia ter concluído para o gol. Cresce o Milan nesse momento da partida. O jogo está parado de novo, 11 minutos e meio desse segundo tempo, 1-1 Internacional e Milan. Decisão do terceiro lugar da Copa Audi 2011. Aí o João Paulo. Mas o passe para o Lucas acabou saindo. Esse João Paulo, não o futebol dele, Léo, entende o que eu quero dizer? A compreensão física, o cabelo dele e tal, me lembra o William do Corinthians. Esse número 11. Sim. É? Claro que é uma característica de jogo diferente, mas o jeito dele correr ali. Uma certa semelhança física, sim. Aí jogando o time do Milan. Thiago Silva. Com tranquilidade, o Internacional não aperta a saída de bola da equipe italiana. Então aqui atrás eles tocam com uma certa tranquilidade. Alô, Ricardinho tá com a gente aqui. Francine Garcia em Pelotas, do Rio Grande do Sul. Lá vem o Milan. Pato. Girou bem o corpo.
Fez o recuo, Seedorf. Lindo lançamento. Antonini cruzou por baixo. Corte da zaga, Andrezinho pega a sobra. João Paulo tenta sair jogando para Fabrício. Fez a inversão, bom lançamento na direita. Se alcançar é perigo. Alcançou. Lucas. Já vai, entrou na área, cruzou por baixo. O desvio foi do Yepes. Escanteio para o Internacional, porque o Leandro Damião já estava ali, ó. Quase que do mesmo lugar que ele fez o gol de empate do Inter, né? Um jogo de pouquíssimas vezes a gente viu contra-ataques, né? Até porque os times bem posicionados, né? Não se desmontando muito. Teve uma boa chance agora no Internacional. Escanteio para o Inter. João Paulo na cobrança. Lá vem ele. Pé direito na bola. E o desvio foi do Ambrosini. Escanteio de novo para o Internacional. Jéssica Barancelli. Lá em Francisco Beltrão, no Paraná. Também com a gente. Agora o João Paulo desistiu da cobrança. Deixou para o Andrezinho. Bateu o Andrezinho. No alto. Tirou o Yepes. Aí o Elton. A dividida pelo alto. A bola vai sobrar com o Fabrício. Recuou perigosamente, hein? Quase que ele dá de presente para o Robinho. Aí saiu o lançamento para o campo de ataque e a saída do goleiro Roma. Só para dar uma esquentada, né? O Roma que entrou nesse segundo tempo. Robinho. É alguém sendo vaiado, né? Deu pra gente saber exatamente quem era. Seedorf. Ibrahimovic. Fez o recuo para Gattuso. Ibra. Recebeu do Robinho, devolveu. Pintou o gol do Milan. Robinho, Pato! Gol! Mexe no placar e faz o segundo do time italiano. Uma jogada muito bem tramada. Olha só, Robinho, Ibra, Robinho, Pato e a defesa do Inter só olhando. O Pato só teve o trabalho de colocar na rede aos 15 do segundo tempo. 2 para o Milan, 1 para o Internacional. Que facilidade, hein, Léo? Pato discreto na celebração, né, contra o ex-clube. E uma jogada muito bem construída. Você vê que quando o Milan, nas raras vezes que o Milan acelerou o jogo, a jogada saiu. E a defesa do Inter ficou olhando, como já tinha acontecido ontem nos gols do Barcelona, né? A defesa deixou o Milan tocar à vontade aí, com a qualidade que tem esses jogadores, Ibrahimovic, Robinho de novo, né? 2 assistências do Robinho, muito bem na partida, camisa 70, e o Pato, que já tinha perdido 2 oportunidades dessa vez, com o gol aberto, não tinha como perder esse gol, faz 2-1 pro Milan. Ó, e o Paulo Vargas fez um comentário aqui, ele que é de Capão da Canoa, que eu concordo, ele falou: a gurizada do Inter fazendo bonito contra os titulares do Milan. Tem o Milan de novo, Robinho, Seedorf. Só tem que tomar cuidado para não dar um apagão aí, tomar 2, 3 seguidos, né? Assim o Internacional ainda se mantém no jogo. Tomou o primeiro gol, foi buscar um empate, agora tomou o segundo. E pode, por que não, empatar o jogo outra vez. Jogada do Lucas aqui pela direita, foi derrubado o camisa 18 do time colorado. Deixou o corpo o Ambrosini, falta para o Inter. Andrezinho. Tem o Elton ao seu lado, ele recua. Wilson Matias. Chama na esquerda Fabrício. O Inter agora vai ter que sair um pouco mais para o jogo. 2-1 Milan. Andrezinho. João Paulo. Esse é o Fabrício. João Paulo. Tentou a devolução para o Fabrício. A bola mais para o Thiago Silva. Só protegeu. É tiro de meta para o Milan. Alô, Amanda, em Canela, na Serra Gaúcha. Que maravilha, hein? Uma das regiões mais lindas do Brasil. Veja de novo a jogada do segundo gol. E olha, o Pato não estava impedido. Ele vem de trás. Atrás da linha da bola. Né? A defesa do Internacional queria um impedimento, mas o gol foi legal. Michel Cruz em Curitiba. O Hélio Martins Guerra. Lucas Cal em Itajaí, Santa Catarina. Luiz Fernando Alves, o Alexandre em Caxias do Sul.
Matias Carazotto em Rodeio Bonito. E o Gabriel Schimmel em Chapecó, na Santa Catarina. Cortou mal agora o Bolívar. Ibrahimovic recebeu. Rolou pro Robinho, devolveu pro Ibra. Pato, girou bem o corpo, pintou mais um, Renan. Espetacular a jogada, melhor ainda a defesa do goleiro Renan. Agora o Milan está entrando com muita facilidade. O Milan esquentou no jogo, né? Entrou no jogo definitivamente. Saiu um pouquinho do ritmo de pré-temporada que levou praticamente desde o primeiro tempo. Pato cruzou o desvio do Ambrosini para fora. Quase o terceiro gol do Milan. Aos 18 do segundo tempo. Alô, Diogo Tissot em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. A Simone em Quaraí. Pedindo um abraço para os colorados da fronteira com o Uruguai. Grande abraço. Essa região aí do Rio Grande do Sul. Veja aquele lance do Pato, né? Em que o Renan fez a defesa. Uma defesa de futsal, hein, Léo? Um joelho, né? Fechou bem o ângulo, não deu chance, não deu oportunidade ao Pato. O Milan começa a criar uma chance atrás da outra, né? O Inter baixou demais o seu volume de jogo nesse momento. Teve até um contra-ataque ali, mas mudou demais o panorama, né? Mesmo no primeiro tempo, no começo da segunda etapa. E o detalhe, né? O Milan, ao contrário do que se imaginava, mantendo aí seus principais jogadores em campo durante boa parte da segunda etapa. A gente já vai para 19 para 20 minutos. Eu acho que o Allegri está optando pela não é sequência de jogo, né? É para dar ritmo, né? Exatamente. Eu tinha esquecido da palavra ritmo. Vem o Seedorf, arranca, conduz a bola, Robinho se desloca, ele tentou passe, Bolívar cortou. Aí o recuo para o Leidson. E o Alain Menegaso de Medianeira, Paraná, está torcendo muito para o Zé Mário, né? Que já saiu, inclusive, é terra dele. Vem o Ibra, isolou. Diz que Medianeira, no Paraná, é a terra do Zé Mário. Diogo Vasquez também com a gente em Guaíba. O Gabriel Chu em São Leopoldo. Aqui, tio Betão, Montenegro, Rio Grande do Sul. E agora vem mudança por atacado no Milan, né? Emerson Dias em Mauá, Douglas em Campos Novos. Bruno Becker em Viamão, Rio Grande do Sul. Muito legal a participação do torcedor colorado, principalmente nesta tarde de quarta-feira, através do espn.com.br. A gente agradece demais ao fã de esportes em todo o Brasil. Evidentemente não dá para falar o nome de todo mundo, mas na medida do possível a gente vai interagindo. Andrezinho recua para Elton. Coloca na área. Fez o corte Antonini. Pato. Aí Ibrahimovic. O Robinho estava impedindo, mas conseguiu sair dessa condição. Foi esperto agora o Robinho. Caminha com a bola. Colocou na área. Subiu para fazer o corte Dalton. Mas a sobra é do Ibra. Antonini, Ibrahimovic. Robinho. Toca bem a bola o time do Milan. Saiu o passe. Ambrosini impedido. Adiantado agora. A zaga do Inter fez a chamada linha burra e deu certo. Vamos lá então, Léo. Prepara aquela sua caneta importada de Milão. Né? Vamos lá. Cassano, Boateng e Valotti são os três. É alteração para tudo quanto é lado. Bom, sai o Ibra. Entra o Cassano. É a primeira alteração. Vamos para a segunda. Saiu Robinho. Boateng. Entra o Boateng. Aí o jogador de Gana entrando. E sai o Gattuso para alívio geral das canelas. E entra o Valotti. O Valotti é um jogador do time da base, 17 anos apenas, revelado pelo Albino Aleph, que está fazendo a pré-temporada com o time de cima, está sendo observado pelo Allegri. Vamos ver as mudanças do Inter. O Inter também vai mexer. Saiu o Elton, entrou o Ney. E sai o Leandro Damião para a entrada do D'Alessandro. Mexeu bem o Osmar Loss, Léo. Bom, vai botar o Ney na dele, na lateral direita, vai passar o Gladson para o meio. Com o D'Alessandro no time, alguém vai ter que fazer a referência ali. De repente o Lucas Rocha vai
para o centro do ataque. Faz as duas alterações. O Orlando Damião, que ficou o tempo inteiro em campo em 2 dias, né? Deve estar cansado, imagino eu. O camisa 9, que absolutamente foi o grande destaque do Internacional no torneio. Muito bem, portanto, alterações dos dois lados com 23 minutos do segundo tempo. O Rubens e a Amanda estão com a gente em Porto Alegre. Luciano Facim, Rosaldo Oliveira, em Chapecó, Santa Catarina. O Luciano é lá de Caxias do Sul. O Jefferson Pereira Oliveira em Alvorada, Rio Grande do Sul. A Graziella é gremista, né? Tá torcendo contra o Inter. O Roberto em Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Hugo Manfrinato em Cuiabá. Marcelo Santin em Concórdia, Santa Catarina. Para posicionar o fã do esporte, o Cassano vai formar a dupla de ataque. O Cassano ainda visivelmente fora de forma, né? Para não falar gordinho o Cassano ainda nessa pré-temporada. O Valotti, o 57, vai fazer a função que era do Robinho na ligação. O Boateng vai marcar pelo lado direito, como estava o Gattuso. Não mexe o desenho tático do time do Milan. E daqui a pouco, às 3h30 na ESPN e também na ESPN HD, a decisão da Audi Cup, né? Entre Barcelona e Bayern de Munique, com o Paulo Andrade e o Júlio Gomes. Para você, fã de esportes em todo o Brasil. E às 4 da tarde na ESPN Brasil, bate-bola especial Londres 2012 ao vivo. O evento também será retransmitido pela Rádio Estadão e ESPN. O pontapé inicial aí para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres nos canais ESPN, na Rádio Estadão e ESPN. Andrezinho na cobrança de falta. Coloca na área. Mas o corte ali atrás, Ambrosini. Aliás, o Yeps, perdão. Ney. Recebe, toca no meio. Primeira jogada do D'Alessandro. Outra vez Ney. Tentou o cruzamento com o peito. A bola foi recuada pelo Zambrotta para o goleiro Roma, do time do Milan. E o Boateng, que entrou agora há pouco, é conhecido também por ser um exímio imitador do Michael Jackson, Milan. Ele que fez uma dancinha vestido a caráter, inclusive, na festa do título do Milan ano passado, na temporada passada, aliás, depois do jogo contra o Cagliari. É verdade, rapaz. Eu fiz esse jogo pela Rádio Estadão e ESPN, agora eu tô lembrando dessa cena. O nosso Boateng Jackson. Aí o Antonini, mais o passe, Ambrosini, a dupla que rima, né? Antonini e Ambrosini. Seedorf, Antonini. Bola na esquerda. Primeiro domínio do Cassano, né? Pato, Cassano. Devolução para o Pato. Lá vem ele. Para cima do Ney. Fez a finta, cruzou para trás. Tira dali o Wilson Matias. Faz o corte para o time do Internacional. A bola no Internacional. Wilson Matias. Já perdeu. Vem o Pato. Colocou no meio de 2. E o Pato se atirou, né? Uma dividida ali com o Bolívar. E o árbitro alemão Gunter Pell falou para ele: não foi nada, vamos pro jogo. Também está em campo o Ricardo Goulart, 19, no lugar do João Paulo, de número 11. Então mais uma alteração aí. No lugar do João Paulo, o Ricardo Goulart, 19. O time do Internacional. Mas é o Milan quem vem. Ambrosini. Seedorf. Recebe pela meia esquerda. Tabelou com o Cassano. Boateng e Seedorf. Pro Pato. Bateu Renan. Em cima do Renan. Não deu troco o goleiro do Internacional. Alô, Silvana em Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Maicon também com a gente em Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Cristiano Gomes. O Nelson Gomes, o Luiz Antônio em Ponta Grossa, Paraná. Vinícius Vilarim, Tuverava, São Paulo. Antônio Gerlain em Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. Gabriel em Charqueadas. O Renan Germano também com a gente. E toda vez que o Boateng pega na bola, uma vaia sonora para ele, né? Tem história, né? Thiago Silva. Antonini. De novo Antonini. Seedorf. Boateng. Ambrosini.
Seedorf fez o passe, Ambrosini, Boateng recebeu, tentou o passe, era para o Valotti. Corta a zaga do time do Inter, Andrezinho. Inter tenta armar o contra-ataque, D'Alessandro, Andrezinho, D'Alessandro. Mas o passe na esquerda para Fabrício. Curtinho com D'Alessandro, Andrezinho. Tem alguém falando o tempo todo, né? Já xingaram o Thiago Silva. Já ofenderam o Robinho. Agora o cara, vamos jogar hoje, D'Alessandro. Tem um famoso corneteiro. Tem um corneta ali perto do microfone, né? Tudo que ele fala dá pra gente ouvir. Thiago Silva. Zambrotta. O João Paulo foi aquele que correu mais até agora, percorreu a maior distância do jogo, quase 6 quilômetros. Depois veio o Gattuso. Aí o Pato recebe, tentou a finta, houve o desvio pela linha de fundo, né? O último toque foi do Fabrício, o escanteio. E o Gattuso está com gelo no joelho. Ao lado do Ibra, os dois acompanhando a sequência do jogo. Vem o Pato para fazer a cobrança de escanteio. Vamos chegando a 29 do segundo tempo, 2 para o Milan, 1 para o Internacional. Vale a terceira colocação da Audi Cup 2011. Pato bateu aberto, Seedorf de primeira isolou. É só tiro de meta para o Inter. Alô Kleber Batalin em Itacurubi, no Rio Grande do Sul. A família Machado em Tijucas, Santa Catarina. Tem a Nica, ela torce para o Corinthians, mora lá em Canoas, Rio Grande do Sul. O Gustavo em Guarapuava. Natália Campagnoni, conhecida como Puca, comenta com a gente. Veio o Cassano. Pato devolveu para o Cassano, mesmo caído. Recebe o Cassano, bateu e ela passa à direita. Todo mundo imaginando que ele fosse rolar, né? Para o Zambrotta que abria. Aí ele tentou surpreender o Renan e errou o alvo. Veja de novo. Pediu desculpas depois do Cassano. Sobre o Boateng, o Kevin Prince Boateng. Ele é irmão do Jerome Boateng, né? O zagueiro lateral, que hoje, aliás, está no Bayern de Munique, fez Manchester City. E o irmão dele escolheu jogar por Gana, pela Alemanha, aliás, e ele escolheu jogar pela seleção de Gana. E além disso, antes da Copa do Mundo, ele machucou o Bala, que veio jogando pelo Porto. É verdade, é verdade. Por isso. E tirou o Bala da Copa do Mundo até. Muita gente disse que foi a melhor coisa que podia ter acontecido para a Alemanha, o Bala que não jogar a Copa do Mundo. Mas o fato é que ele ainda é muito mal visto pelo Alemanha que não pode ter. Os dois eles têm a dupla cidadania e poderiam optar ou jogar na Alemanha ou em Gana, né? E o Príncipe Boateng preferiu jogar na seleção de Gana. É o direito do cara também, né? Você tem que entender isso. Lá vem o Internacional. Recebeu o Andrezinho. Girou e bateu para fora. Era a chance do Inter, hein? Rovian Krieger, lá em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Paula Merck, lá no Esteio. Aquela região lindíssima do Vale dos Sinos, né? Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo. É uma maravilha. Christopher, em Barra Velha, Santa Catarina. Guilherme Edson em Porto Alegre. Tem o Inter tentando o gol de empate para levar a decisão para os pênaltis. Andrezinho abriu na direita. D'Alessandro já passa em velocidade o Ney. O D'Alessandro fez tudo errado, né? Ele tocar a bola logo para o Ney, tentou a finta, acabou se complicando, mas continua com ela, hein? Agora lance errado para o Andrezinho. Ô Lima, e a mudança foi aquela mesma, né? A entrada ali na frente do Lucas, do camisa 18. Quem passou a ser a principal referência, não é um jogador de grande porte físico, né? Mas é quem está atuando por ali. Vem o Cassano. Pato. Inversão lá para o lado direito. O Fabrício chega e recua para o goleiro Renan. Daqui a pouco, a partir das 4 da tarde, na ESPN Brasil, bate-bola especialíssimo. Londres 2012 ao vivo. Evento que também será retransmitido pela Rádio Estadão e ESPN. Andrezinho. É lateral. Lateral para o time do Inter e vem mais 2 alterações, 3 no Milan, né? Agora posso preparar aquela folha em branco que eu tinha deixado separada aqui, né?
Zambrota tá indo embora. Vem o Dicílio com a 52. Saindo também o Ambrosini. Entrou o Odo, né? Vai mexendo aí o Massimiliano Alegre. E o Emanuelson, jogador holandês, também veio para o jogo. Portanto, as alterações. Vem o Internacional. Ney chutou em cima da zaga e a sobra é do goleiro. Nosso velho conhecido Emanuelson, né? Ah, opa. Olha o Boateng, rapaz. Gostam muito dele por lá mesmo, hein? Tá com moral o Boateng. Realmente, ele pega na bola, não fica difícil saber que é ele, né? Lá vem o time do Milan. Dicílio recebeu. Rolou para Cassano, trouxe para o pé esquerdo. Ele esperava alguém na segunda trave, né? Não tinha ninguém. Só um detalhe em relação ao bate-bola especial. Ele na TV, né? Na ESPN Brasil, ele começa às 4 da tarde. E a partir das 5, a Estadão ESPN retransmite também esse bate-bola especial Londres 2012 para o Fã de Esportes em todo o Brasil. Portanto, esclarecido. Vem o Internacional tentando o empate. A bola desviou na zaga da Alessandro. Gol do Internacional. D'Alessandro mexe no placar e embata o jogo em Munique. Vacilo da zaga do Milan. Sobrou limpa para o argentino, que colocou na rede. 35 do segundo tempo. 2 para o Internacional. 2 para o Milan. Veja que a bola desvia no Thiago Silva. Não tinha cobertura e o D'Alessandro deixa tudo igual. Leonardo Bertozzi, 2-2. E a participação do Lucas também muito boa na jogada. A participação do Lucas também muito boa na jogada, né? O Lucas trabalhou ali para fazer a parede, digamos assim, virou, né? Girou para concluir, e o D'Alessandro muito bem aproveitando, aparecendo no rebote para fazer o gol de empate. Temos aí 10 minutos de jogo, mas talvez tudo caminhe para mais uma decisão por pênaltis nessa Audi Cup. Muito bem, 2-2. O Inter foi buscar de novo. Apesar de todas as alterações, está muito bom o jogo no segundo tempo também, né? Tá mesmo. No geral, um belo jogo entre Inter e Milan. Às vezes o cara pensa, terceiro lugar, ninguém quer nada com nada. Nada disso. Os dois times a fim de jogo. O Bilica e o Capone lá em Azenha, no Rio Grande do Sul. Eu não sei se é o Bilica ou a Bilica, né? Também com a gente. Gabriel Luiz Piovesan em Paim Filho, Rio Grande do Sul. Marcel em Santa Rosa. Juliano César em Venâncio Aires. Torcedor do Inter em massa aqui, através do espn.com.br. Lá vem o Inter, quem sabe para virar o jogo. Andrezinho estava impedido. Recebeu em condições, mas o impedimento foi marcado. Marina, Rafael e o Neca, o tio Neca, lá em Porto Alegre. Você está revendo lá, estava impedido, Léo? Pareceu um pouquinho adiantado. Já passamos na marca dos 5.000 comentários aqui, Leonardo Bertozzi. Torcedor colorado empolgadíssimo hoje, hein? Torcedor colorado muito bem humorado, brincalhão, né? Faz umas piadinhas aqui no mural. Normal, né? Faz parte. Luan Pugliese em Canoas. 36 minutos e meio do segundo tempo, 2-2. O Dechilio que entrou, né? Fez a jogada pela esquerda ali, ele é lateral, jogando as duas laterais, né? Hoje mais pela esquerda, já que entrou o Odo na direita. É outro dos garotos da base, né? Tá com dois meninos aí do time Primavera, como se chama na Itália. O Valotti e o Dechilio agora. Aí as observações táticas e técnicas do nosso Leonardo Bertozzi. O Internacional continua pressionando para tentar a virada. Vem para a recuperação o Emanuelson. Mas o passe lá na direita. Cassano esquece a bola. Voltou, recuperou, se trouxe para o Sidorf. Sidorf inverte. Chama para o jogo de Cílio. Pato. Fez a finta, cortou por dentro. Passe errado agora do Pato. O Internacional agradece. Andrezinho em velocidade. Rolou na direita. D'Alessandro trouxe para o pé esquerdo, bateu. Ela passa raspando a trave esquerda do Roma.
Entrou bem no jogo da Alessandro, hein, Léo? Entrou muito bem. Só para dar o mérito a quem é de direito, né? Me corrija, fã do esporte, com razão. Era o Ricardo Goulart no lance do gol, não o Lucas, quem fez o giro ali. Participando muito bem da jogada. Entrou pondo fogo no jogo do Alessandro. De novo para você a tentativa do D'Alessandro. Alô, Aline, Bianca, Tita, Brandolf em São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul. Gustavo Soler aqui na capital paulista, o Charles em São Leopoldo. E lá vem o Inter. Agora o passe não foi legal para o Andrezinho. Vem na recuperação Fabrício. Arranca pela esquerda. Andrezinho recebeu. D'Alessandro abre pelo lado direito. Ele tocou na entrada da área com o Ricardo Goulart. Falta nele. É falta do Boateng, né? Eu tava na dúvida quem tinha feito a falta. Aí depois, com essa vaia toda, Léo, nem precisou. Não precisa mesmo, né? O Boateng, como sempre, muito querido pelo torcedor de Munique e da Alemanha de uma maneira geral. E o Inter mais perto do terceiro gol nesse momento, né, Lima? É verdade, vem com tudo o Inter, tentando virar para ficar na terceira colocação. E o que é mais importante, né? Na frente do poderoso Milan. Andrezinho e Fabrício, um dos dois para a cobrança. Se for de direita é o Andrezinho, de canhotinha é o Fabrício. Aguarda a autorização do árbitro. Andrezinho bateu, ela passa à direita. O goleiro Roma. E a torcida gostou. Alô, Rafael Borges em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Eduardo Mota, Léo Caie em Montenegro. Pedro Caron em Campinas. Jonathan Della Corte em Canoas. Gedeon Dias em Itabuna, na Bahia. Agora é o Milan quem ataca. Emanuelson recebeu. Fez o passe na esquerda. Acabou o campo para o Dicílio. O passe do Emanuelson foi forte demais. Léo Facine em Santiago, Rio Grande do Sul. Chegando a 40 minutos. Segundo tempo de partida. No estádio, na Allianz Arena, na cidade de Munique. O Milan fez 1-0, o Inter empatou. O Milan fez 2-1 e o Inter empatou. Os gols do Milan: Ibrahimovic e Pato. Os gols do Inter: Leandro, Damião e D'Alessandro. Daqui a pouco, às 3h30, tem a grande decisão da Audi Cup entre Barcelona e Bayern. E agora vem o Kleber no lugar do Fabrício. Mexe lá pelo lado esquerdo. Vai entrar para bater pênalti o Kleber, não será? Pode ser, né? Nessa altura tem que pensar em tudo, né, Léo? Inclusive nessa possibilidade. Bom primeiro tempo do Fabrício, o segundo um pouco mais discreto, mas é um jogador que é interessante, um jogador que compõe bem o elenco do Internacional. Olha o Inter, Lucas recebeu, fez o recuo, D'Alessandro partiu para cima da marcação, pé direito, cruzou, cortou a zaga. Realmente o D'Alessandro entrou com uma vontade impressionante, né? D'Alessandro que passou pelo futebol alemão, pelo Wolfsburg, né? Na época dos primeiros grandes investimentos da Volkswagen no clube. Ele foi uma das contratações de peso feitas pelo Wolfsburg na época. Seedorf caminha lentamente, 41. Por enquanto, mais um empate, né, na Audi Cup. Até agora todos os jogos terminaram empatados. Vem na antecipação Kleber. Aliás, o Wilson Matias, que o Kleber foi esse que tocou na bola para o Andrezinho. Kleber de novo. Abriu na esquerda. D'Alessandro encosta, recebe, devolveu para Kleber, entrou na área, forte demais, a bola saiu. Ricardo Goulart já se apresentava na entrada da pequena área para tentar receber a bola, mas o Kleber não alcançou. A Ieda e o Shirley estão em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. A Débora e o Cristiano, também com a gente o Kleber Patalin. Impressionante a participação do torcedor, principalmente do Internacional, né? Isidoro Mariani, Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O Everson Gomes em Cariús, no Ceará. Aí o Emanuelson dividiu, perdeu. Melhor para o Wilson Matias. Mas a sobra é do Milan. Seedorf fez o passe para Boateng. Abriu na direita. Aí o Boateng colocou na área para ninguém, né? Praticamente recuou para o goleiro Renan.
que agradeceu. Se formos para os pênaltis, se o Boateng for bater, já imaginou, né? Vai ter pouca vaia para ele. Vai ter pressão pro lado dele, né? Lá vem o Kleber. O Kleber entrou meio dispersivo no jogo, né? O Milan desce pelo lado esquerdo. Pato. Marcado pelo Ney. Trouxe para o pé direito. Colocou na área. Cassano. Matou no peito. Espera alguém se aproximar. Rolou. Vem o chute. Renan. No chute do Dicílio. Renan salva o Internacional mais uma vez. Atentíssimo o goleiro do Inter, né? Ótima entrada em diagonal ali do garoto Balotti na bola trabalhada pelo ataque do Milan. Cassano participando muito bem da jogada, olha como ele prende bem a bola. Boa visão do jogo do Cassano também. Foi bem o Renan que tá atento no segundo tempo, já fez algumas defesas importantes para garantir aí a meta do Inter. Outra defesa de puro reflexo do goleiro do Internacional. Você vê aí o Balotti. E o Internacional, o Andrezinho. Fez o passe para Wilson Matias. De novo o Andrezinho. O Alessandro está desesperado aqui pedindo a bola. Só agora passaram no momento que ele tinha a marcação do Dicílio. Andrezinho. Está impedido o Ricardo Goulart. Por isso ele prendeu. Acabou perdendo para o Iepes. Dicílio. Maurício, Gilney, Gilmara e Francisco. Seu Chico. Todos com a gente aqui também. Lá vem o Pato. 44 do segundo tempo. O Alessandro pegou o Pato. Vai lá, pede desculpas. É falta para o Milan. E pelo lado esquerdo, Dicílio se apresenta para fazer a cobrança. 44 minutos e meio. Chance para o Milan. Cassano colocou na área. Que furada espetacular do Boateng. Olha, vamos imaginar que ele calce 43, Léo. Se ele calçasse 44, ele faria o gol. Mais ou menos por aí. Você vê Alegre com o Mauro Tassotti ao seu lado, jogador histórico do Milan. E quase sai o gol do Boateng. Será que ele ia comemorar o gol ou não? Ele ia bater no peito, né? Dizer, eu sou demais! É um pessoal lá em Cândido Rondon, Paraná, o Miquim, Cristiane, Caroline, Viviane. Todo mundo também acompanhando, e o juiz não quis saber de se complicar. Teve 250 alterações, ele falou, opa, 45, deixa eu encerrar isso aqui. Termina o jogo em Munique. 2 para o Internacional. Leandro Damião e D'Alessandro, 2 para o Milan. Ibrahimovic e Pato. Portanto, Leonardo Bertozzi, decisão por pênaltis. Mais uma, né, Lima? Mais uma decisão por pênaltis. Variar, né? Falavam na Copa América que tinha muito empate, né? O segundo tempo, naturalmente, muitas mudanças dos dois lados, né? Agora o Inter cresceu muito com a entrada do Alessandro, participação muito boa, participação também do Ricardo Goulart no lance do gol. E vamos para os pênaltis agora, valendo o terceiro lugar da Copa Audi. Vamos ver se os dois jogadores que perderam ontem, o Damião e o Zé Mário, não estão, né? Não terminaram o jogo. Então, e o Milan também perdeu nos pênaltis ontem. Alguém vai ganhar dessa vez. Bom, no ano que vem acho que eles vão convidar a seleção paraguaia para participar. O que você acha, né? Já que é para decidir sempre nos pênaltis. Fica a dica, né, Lima? É verdade. Rodolfo Modena em Itajubá, com a rapaziada da Universidade Federal lá em Minas Gerais. A Cristina em Nova Petrópolis, falando vamos Inter. Estamos aguardando aí a definição dos cobradores. Portanto, no tempo normal, 2 para o Internacional, 2 para o Milan. Um belo jogo, o Inter num determinado momento com muita juventude em campo, né, contra os titulares do Milan. Tudo bem que o Milan está começando agora a temporada, mas eu achei que o Inter mandou bem. Não mandou não, Léo? Ainda mais pela escalação, né, pelos jogadores que entraram em campo, muito jovens. Fez seu papel, né? Sai invicto da Copa Audi, né, Lima? Pode sair em último lugar? Pode, mas jogou com o Barcelona, jogou com o Milan, não perdeu, empatou os dois jogos, enquanto a gente vê aí o Neuer, que vai sofrer para conquistar o coração da torcida do Bayern, né? Isso é uma outra história para contarem no jogo de mais tarde. E daqui a pouco... Só para não deixar o torcedor, né, que está vendo a gente, o Neuer era ídolo do Schalke 04 e num determinado momento da carreira dele, ele deu uma declaração que ele jogaria em qualquer time, menos no Bayern de Munique. Torcedor declarado do Schalke 04. Aí o cara acabou tendo que ir pro Bayern. Então a torcida do Bayern até agora não engole isso. Os torcedores no primeiro treino do Neuer na pré-temporada levaram a faixa falando, você pode defender quantas bolas quiser, mas nós nunca vamos te aceitar.
fizeram um manifesto, uma cartilha, falando, ó, não vem comemorar gol, não vem fazer média, não vem com nada, não, simplesmente joga. Agora, que é um baita goleiro. Goleiraço, né? Goleiraço. Teve uma das atuações mais brilhantes na última Champions League, naquela primeira semifinal contra o Manchester United. Bom, daqui a pouco, a partir das 3h30, tem a decisão da Audi Cup. Bayern de Munique e Barcelona com o Paulo Andrade e o nosso Júlio Gomes. Para você, a Bárbara Menegotto está lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Marcos Schneider e o Marcos Júnior em Santa Cruz do Sul. Grande Marcelo Cello em Taubaté, hein? Fazia tempo. O Arthur Antônio também com a gente. Carol no Rio Grande, em Caxias do Sul. Nicole em Ivoti, Rio Grande do Sul. O Leonardo Zatti em Rodeio Bonito também do Rio Grande do Sul. Realmente a torcida do Internacional hoje espetacular, dando um show aqui no nosso mural, né? 6.500 comentários até agora. Realmente espetacular o torcedor do Inter. E agora vai ter a chance de torcer para que o Inter conquiste pelo menos a terceira colocação. Hoje uma quarta-feira muito importante nos canais ESPN, muita bola rolando, mas às 4 da tarde tem o bate-bola especial na ESPN Brasil, Londres 2012, ao vivo. E a partir das 5 da tarde, a Rádio Estadão ESPN também entra em cadeia com o bate-bola especial Londres 2012. A Rádio Estadão ESPN que transmite Santos e Flamengo, jogaço hoje direto da Vila Belmiro, com o comando do Cleide Oliveira. O Abre o Jogo começa às 8 da noite. Realmente muita bola rolando. E muitos eventos importantes para você, né? Vamos para a disputa por pênaltis. Mais uma nessa Audi Cup. É a terceira partida que termina empatada. E pela terceira vez nós conheceremos o vencedor através dos pênaltis. E parece que quem vai bater primeiro é o Milan, né? Tô vendo ali o Renan indo pro gol. Você vê o Robinho. Mesmo gol das cobranças de ontem. É verdade. E aí nesse estádio não dá para reclamar do gramado, né? Não dá para falar, não, olha, eu fui chutar, tinha um tufo de grama que saltou, aquela coisa toda. Não vai meu rolar. pé afundou. Aí não... Vamos lá. Vamos para a definição. O primeiro batedor é o Dicílio. Valotti. É o Valotti? Ah, não, perdão, é o Valotti, tá certo. É o Valotti. O Dicílio é número 52. O Valotti é o 57. 17 anos o Valotti, setembro de 93 é o... Que responsabilidade, Valotti. Já vai bater o primeiro, você aprende nesses jogos. Né? Exatamente. Melhor. Também é aquela, se ele perder, não vai comprometer a carreira do menino. De jeito nenhum. Serve para ele ganhar experiência. Muito bem, a esperança do Internacional nas mãos do goleiro Renan. Vamos para a primeira cobrança. Valotti para o Milan. Partiu para a bola, bateu, defendeu Renan. Foi para o canto direito, defesaça do goleiro do Inter. Veja por outro ângulo. E olha que ele não se mexeu não, ele saiu no tempo exato da bola, hein? Meia altura, sem tanta força. Foi bem o Renan, mas mal também o Valotti, né? Não foi uma bela cobrança, não. Se o Alegre apostou na juventude, o Loss aposta na experiência. Já coloca logo de cara o D'Alessandro. Primeiro pênalti para o Internacional. Aí você vê no gol Roma. Terceiro goleiro do time do Milan. Lá vem o D'Alessandro. Partiu para a bola. Gol do Internacional. Batida seca. Essa é aquela cobrança que o goleiro não sai na foto, né? O Roma foi pelo lado direito, a bola entrou no canto esquerdo. E o Roma tá há anos aí sem ritmo nenhum de jogo, né? O Roma é terceiro goleiro do Milan, vamos lembrar. E não tá mais muito acostumado a esse tipo de situação, não. Lá vem o Cassano. Bom, agora ele também troca a juventude pela experiência. Lá vem o Cassano. Vaias para ele. A torcida alemã torcendo para o Inter. Bateu, defendeu Renan. Outra vez no canto direito. O time do Milan perde a sua segunda cobrança. O Internacional pode fazer 2-0 agora, hein? Veja de novo. Mesmo esquema, hein? Meia altura, sem força. Dois pênaltis muito semelhantes e muito bem defendidos pelo goleiro do Internacional, que tem a chance agora de abrir uma boa vantagem.
Vamos ver quem vai bater agora pelo Internacional. Me parece o Ney, né? Toma curta distância. Lá vem ele, bateu o Ney, gol do Inter. Canto direito, baixo, 2-0 Internacional. E a torcida do Bayern comemora. O goleiro dessa vez até acertou o canto, mas não chegou na bola. Foi bem batido, foi bem no cantinho, não dava para chegar o Roma não. Vamos para a terceira cobrança do Milan. Odo vem para a cobrança. Autoriza o árbitro. Odo partiu para a bola na trave. O Milan está me lembrando a seleção brasileira na Copa América. Claro que aí também teve o mérito do Renan, né? Na Copa América, os brasileiros nem o gol estavam conseguindo acertar, mas 3 pênaltis e nenhum convertido. Pode acabar agora, hein, Pode Lima? acabar agora, é isso que eu ia falar. Se o Inter fizer, acaba. E o Inter vai conquistar a terceira colocação. Nos pés do Gleidson. Odo, O-D-D-O. Lá vem o Gleidson. Toma curta distância para sacramentar, quem sabe, a vitória do Internacional. Partiu para a bola, bateu, defendeu o goleiro. Roma saltou no canto esquerdo e deu uma sobrevida para o time do Milan. Bom que agora a gente pode ver se o Milan consegue igualar aí os 4, né, pênaltis perdidos pela seleção. Bom, vamos lá. Se o Milan perder, dá Inter. E é o Pato, olha só a ironia do destino, hein? Se o Pato perder esse pênalti, Inter fica com a terceira colocação. Toma distância Alexandre Pato. Renan no centro do gol. Pato partiu para a bola, bateu, defendeu Renan. O Inter fica com a terceira colocação da Audi Cup. E o Milan, a exemplo da seleção brasileira na Copa América, perde 4 pênaltis. Leonardo Bertozzi. 4 pênaltis perdidos, não se vê todo dia, Lima. Não, eu pensei que fosse demorar pra gente ver, né? Que coisa, em 2-0, mesmo placar de Brasil e Paraguai na Copa do Mundo. Mas com a grande diferença de que o Renan pegou 3, né? Pegou 3, e esse último mais difícil, mão trocada, foi bem demais o goleiro do Inter. Garante esse terceiro lugar, um torneio que dá muita exposição internacional. Dá moral para esses jogadores também que participaram do jogo de hoje, muito jovens, se enfrentando o Milan que começou cheio de estrelas. Sai para mim com moral, sai motivado o Inter para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Milan também empatou seus 2 jogos, aliás, todo mundo só empatou. E vai voltar suas atenções agora para o próximo objetivo, que é a Supercopa Italiana no dia 6 de agosto. Em alguns momentos do jogo, quando estava com o time principal, deixou uma boa impressão o Milan ou não? O Milan muito em condição física precária ainda. Agora, o Seedorf me chamou a atenção, grande jogo, né? Sempre com passe criativo, sempre participativo, enfim, foi muito bem o holandês na partida de hoje, né? E no segundo tempo um pouco menos o time do Milan, mas pro Milan é pré-temporada, né? A questão do time achar a sua melhor condição ainda. Muito bem, estamos revendo aí a defesa do Renan, que garantiu o terceiro lugar para o Internacional na Audi Cup 2011. Na sequência, você vai ficar com o Paulo Andrade e o Júlio Gomes, com Barcelona e Bayern de Munique. Olha, eu vou agradecendo aqui o Fã de Esportes, impressionante, Léo. 7.000 comentários para Internacional e Milan nesta tarde de quarta-feira. Realmente muito legal a participação do Fã de Esportes em todo o Brasil, mas é claro que a grande maioria aqui, né, de torcedores do Internacional acompanhando esta partida. 2-2 no tempo normal, nos pênaltis, 2-0 para o Inter e o Milan perdendo 4 cobranças. E ali o Fernandão de terninho já, o novo diretor, isso de blazer, né? O Fernandão, o novo diretor de futebol do Internacional, função que ele recentemente assumiu. Muito bem, estamos encerrando mais esta transmissão. Você esteve na companhia de Carlos Lima e Leonardo Bertozzi. Grande abraço, até a próxima. Fique sempre conosco, canais ESPN. Informação é o nosso esporte. Comece a viver as emoções da Copa de 2014. Sábado, direto da Marina da Glória, no Rio de Janeiro, acontece o sorteio para as eliminatórias.
presença de muitos técnicos e jogadores ilustres. A cobertura dos canais ESPN começa às 2h20 da tarde com um bate-bola especial. Sorteio das eliminatórias para a Copa 2014. Sábado, ao vivo, na ESPN Brasil. Campeonato Brasileiro em destaque na Estadão ESPN. Nesta quarta, 8 da noite, ouça o Abre o Jogo. A partir das 9h50, a bola rola para Santos e Flamengo, com flashes de Figueirense e Palmeiras e Coritiba e São Paulo. Na quinta-feira, o Abre o Jogo é 7 da noite, porque às 7h30 tem Vasco e Bahia. Estadão ESPN, os melhores lances da notícia. Começam os X Games 17, com um dia especial de abertura. Primeiro, os competidores tentam levar o ouro no Moto X Step Up. Cam Sinclair e Robbie Madison disputam o Moto X Best Trick. Depois, as bikes se apresentam no BMX Freestyle Big Air. X Games 17 começa nesta quinta ao vivo, nos canais ESPN. Isso é a alta definição. ESPN HD, o primeiro canal esportivo 24 horas em alta definição da América Latina. Desfrute o melhor do esporte mundial como nunca se viu. Continuamos trazendo ação de todos os ângulos. ESPN Mobile. ESPN 360. ESPN.com.br. Rádio Estadão ESPN. Revista ESPN. E também ESPN HD. Canais ESPN. Informação é o nosso esporte. Os canais ESPN trazem para você o torneio US Open Tênis Los Angeles. Os grandes tenistas se esquentando para o US Open. Quartas de final, nesta sexta ao vivo, nos canais ESPN. Torcedores dos canais ESPN, daqui a pouquinho vamos curtir a decisão da Audi Cup 2011. Barcelona e Bayern de Munique vão se enfrentar. Essas são imagens da disputa de terceiro lugar. Terminou agora há pouco com vitória brasileira do Internacional na decisão por pênaltis. No tempo normal, 2 para o Inter, 2 para o Milan. Na decisão por pênaltis, o Milan acabou perdendo todas as penalidades que bateu. Foram 4 erros e o Internacional de Porto Alegre ficou com a terceira colocação. Você segue convidado a participar conosco através de www.espn.com.br. Na nossa página inicial vai encontrar o tópico Barcelona e Bayern de Munique para deixar o seu recado. Seja bem-vindo à decisão da Audi Cup na ESPN e ESPN HD. Duas poderosas equipes da Europa se enfrentam daqui a pouquinho em ritmo de pré-temporada 2011-2012. Ontem nós tivemos empate, aliás, só empates até agora na Audi Cup. Tivemos um empate 2-2 Internacional e Barcelona. Nos pênaltis deu Barça, por isso o Barcelona disputa com o Bayern daqui a pouco o título da Audi Cup. Vamos rever como foi essa partida. Eu vou conversando aqui com o comentarista Júlio Gomes, está ao meu lado, vai participar também da transmissão Bayern de Munique e Barcelona. Vamos ver as imagens do empate ontem, 2-2, Barcelona e Internacional, com a vitória do Barça nos pênaltis. Tudo bem, Julinho? Olá. Tudo bom, Paulo Andrade? Grande abraço para você, para os amigos fãs do esporte em todo o Brasil, também em alta definição. Que coisa, hein, o Milan sempre foi o time mais brasileiro da Europa, né? Um dos mais brasileiros da Europa, e hoje é brasileiro total. Perdeu os 4 pênaltis, deu uma de seleção brasileira, a equipe do Milan. Ontem o Barcelona
jogou muito bem no primeiro tempo contra o Internacional, mostrando todo o seu estilo de jogo, né, o seu jeito de ser, o jeito Barcelona de entender